Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no domingo passado, o gesseiro Fábio Antônio da Silva, de 38 anos, enterrou seu filho Benjamin, morto no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vítima de um tiro na cabeça. Meu filho tinha 1 ano e 7 meses. Se fazer essa matemática, meu irmão, meu filho não viveu nada. Se foi a polícia, o erro do Estado, eles têm que pagar. Se for o traficante, ele tem que pagar. Hoje foi meu filho, ontem foi outra criança. E amanhã pode ser outra criança. E para continuar assim... Sem dinheiro para fazer o sepultamento de Benjamin, Fábio Antônio havia dito à imprensa que tentaria mobilizar a internet para ajudá-lo, mas uma pessoa que preferiu se manter no anonimato acabou se oferecendo para custear as despesas do enterro, e a compra da coroa de flores foi rateada no velório por um grupo de amigos de infância. Relembro que em 2015 a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aprovou o Vale Transporte para familiares e visitantes de bandidos presos. O socialista Marcelo Freixo, que conta com 10 seguranças, foi um dos deputados estaduais que votaram a favor, orientando toda a bancada do PSOL a fazer o mesmo. Já parentes de vítimas, como Fábio Antônio, têm de tirar dinheiro do próprio bolso ou implorar ajuda para sepultá-las. Ou seja, o Estado ajuda parentes de bandidos, não de vítimas. Agora, no entanto, o governo federal abre o cofre em suposta tentativa de combater a criminalidade fluminense. O presidente Michel Temer disse na terça-feira que a intervenção federal no Rio receberá R$1 bilhão. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Mas que valor? Que valor, presidente? R$1 bilhão. Para o Rio de Janeiro, R$1 bilhão. Temer disse também que não é improvável que ele dispute a reeleição em outubro desse ano. Ainda não decidi. Não é improvável, mas não decidi. Quando o senhor deve decidir? Vamos aguardar aqui, pessoal, por favor. Aguarda aqui. Quando o senhor deve decidir? Quando devo definir? O tempo dirá. O que ele precisa decidir é como manter o foro privilegiado, arriscar a derrota eleitoral, negociar com outro candidato um cargo de ministro no próximo governo ou apelar para uma secretaria estadual, como fez o ex-ministro petista Jacques Wagner na Bahia. Ficar sob a guarda de seu camarada Gilmar Mendes é sempre a melhor opção. Pergunte a Paulo Preto. Apontado pela Lava Jato como operador de propinas do PSDB, o ex-diretor da Dersa na gestão de José Serra foi denunciado pelo MPF na quinta-feira sob suspeita dos crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. Paulo Preto é acusado de ter desviado R$10 milhões em verbas públicas. A defesa do operador tucano tem tentado fazer com que seus processos em São Paulo sejam juntados à investigação no STF envolvendo Serra, que tem foro privilegiado como senador. E adivinhe quem é o responsável pelo processo no Supremo? Gilmar Mendes, claro. Falando nele, Gilmar bateu boca mais uma vez com Luiz Roberto Barroso no STF durante sessão de quarta-feira que discutia a proibição de doações ocultas. Gilmar criticou como manobra o modo como a primeira turma, com voto vencedor de Barroso, revogou em 2016 a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar mais desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Barroso vestiu a carapuça e reagiu. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui.
Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Como disse ao antagonista um advogado que acompanhou o bate-boca, o pior é que os dois estavam certos. Mas os episódios mais marcantes da semana foram relacionados a Lula. O petista teve de fazer alterações no roteiro de sua caravana pelo Rio Grande do Sul após protestos contra a sua passagem por Bagé. Acostumado a falar para claques de militantes, Lula confessou que saiu triste da cidade, porque viu pobres e trabalhadores, que às vezes estão até desempregados, ganhando alguma coisa para ofender a gente. Quem ofende pobres e trabalhadores, portanto, é Lula, que os acusa sem prova alguma de estarem sendo pagos para ofendê-lo, como se não estivessem exercendo suas liberdades de manifestação e crítica. Só faltou acusar também os artistas que gravaram vídeos para apoiar Carmen Lúcia contra as manobras no STF para salvá-lo da cadeia. Ministra Carmen Lúcia, resista! Resista! Ministra Carmen Lúcia, resista. Ministra Carmen Lúcia, força, não desista. Ministra Carmen Lúcia, muita força nesse momento. Resista. Ministra Carmen Lúcia, resista. A sua força é a nossa força. Ministra Carmen Lúcia, resista. Estamos com você. Todos os brasileiros contam com o seu discernimento, a sua ética e a sua história ilibada que será cumprida. Ministra Carmen Lúcia, todos nós queremos justiça. Estamos aqui para te desejar força, para dizer que estamos contigo, que a opinião pública está contigo também. Pois é, pobres, trabalhadores e artistas já notaram, ao contrário de ministros do Supremo, que o lugar do condenado Lula é a cadeia. Apesar das pressões de parlamentares, advogados e da ala lulista do STF, Carminha resistiu de fato a pautar a ação sobre prisão após condenação em segunda instância, evitando que a jurisprudência fosse alterada em benefício de todos os condenados, mas acabou pautando o julgamento do pedido de habeas corpus de Lula. A sessão começou na quinta-feira com o advogado de defesa José Roberto Batóquio acusando a justiça de autoritarismo. Como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Resposta: o cometimento dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Mas enquanto a maioria dos brasileiros quer se livrar dos corruptos, o STF tenta de todas as formas livrar os corruptos. E isso ficou claro na farsa encenada em seguida. A demora dos ministros em discutir o cabimento do HC e em voltar do intervalo de supostos 10 minutos para o lanche, que se estendeu por 50 minutos, foi o primeiro ato. E após o placar preliminar de 7-4 em favor de que o HC fosse votado, veio o segundo ato com a discussão sobre quando isso deveria acontecer, naquela mesma sessão até tarde da noite ou somente após o recesso de Páscoa, em 4 de abril. Descolaram até um pretexto para votar pelo adiamento. Marco Aurélio Mello anunciou que precisava viajar para o Rio de Janeiro em razão de um evento no dia seguinte e não poderia permanecer no plenário. A primeira porque tem um voo, né, já com check-in feito, e o embarque é às 19h40, né, para cumprir um compromisso que penso que decorre até da cadeira que eu ocupo no Supremo, homenagem a essa cadeira, que é assumir amanhã no Rio a presidência do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito do Trabalho, que será uma honra para mim. Desde quando passeio de ministro é mais urgente que julgamento de habeas corpus, que dirá de um HC pautado justamente com a alegação de urgência? Mas o terceiro ato explica.
Batóquio pediu verbalmente uma liminar que proíbe a prisão de Lula até a data do julgamento e garante tempo aos asseclas do petista para tentar capturar de vez o voto da claudicante Rosa Weber quanto ao mérito do HC, ou pressionar pela mudança da jurisprudência sobre a execução da pena, ou fazer qualquer outra manobra, como planejar pedidos de vista para adiar ainda mais a prisão. Excelência. Pois não, por favor. Excelência, o julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidental, incidenter tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Caso seja de se adiar esta sessão, o que contraria o dispositivo que eu ia me referir e que o ministro Fachin aludiu, que as ordens de habeas corpus têm que ser julgadas numa única sessão, não é? Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço então que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. Pois não. Muito obrigado. Rosa Weber, aliás, é a Dilma do STF. É tão perdida e confusa em cada intervenção que, com benevolência, fica até difícil cravar se ela é complacente com a farsa da ala lulista de caso pensado ou porque tomou aleatoriamente a primeira posição que mal conseguiu expressar. Senhora Presidente, eu estou quase alterando meu voto, talvez não altere pela ausência do ministro Marco Aurélio, porque eu entendi que o julgamento hoje não seria viável de se encerrar. E não será, está correta. Por esta razão, com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. Mas foi exatamente isso que eu computei. Mas Ministra Rosa, eu coerentemente votei pela continuidade do julgamento, porque eu não achava próprio conceder a liminar. Resultado, Batóquio pediu e levou a liminar Kinder Ovo, uma novidade espantosa até mesmo para a jurisprudência de encomenda, e agora Lula não pode ser preso até o dia 4. A Lava Jato ajuda a dissuadir potenciais criminosos de cometer crimes pelo risco de serem delatados por comparsas e investigados com rigor e pelo temor de caírem nas mãos de juízes como Sérgio Moro e Marcelo Bretas, que não compactuam com a corrupção. O STF, ao contrário, retira os freios de criminosos, garantindo a impunidade e nos mantendo como um dos países mais corruptos do mundo. É hora de reagir nas ruas, sem violência, contra esse supremo teatro. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.